Então, vamos lá. Nós temos aqui uma pendência para resolver, que é a questão do questionário, né? Do questionário do código, né? Dos artigos. Semana passada foi uma tempestade que caiu na cidade e nós não pudemos estar presentes, não é isso? Sim ou não? É? Tudo bem. Paulo Quezédio. Vamos lá. Gente, nós temos aqueles artigos do Código Civil para podermos conversar sobre eles e continuar com aquela atividade oral que nós estamos bem, né? Graças a Deus, bem adiantados, inclusive, né? Então, eu gostaria de saber se vocês realmente fizeram, leram, interpretaram os artigos pendentes que eu deixei para vocês lerem. Que na outra semana nós não nos encontramos, por quê? Por causa da tempestade que impediu aqui, né? Tudo, faltou luz, faltou energia, faltou tudo, levou umas 48 horas para voltar ao normal. Mas estamos de volta, tá? Agora. E foi até bom, porque vocês tiveram até mais tempo para olhar a disciplina, ok? Quero avisar que eu, esta semana, eu vou colocar a atividade avaliativa já valendo os 3 pontos para a prova na plataforma, tá? Para não ficar, já que eu tenho só umas 2 semanas, ou seja, 2 dias de aulas para isso, né? Eu vou colocar na plataforma, essa semana ainda, a atividade avaliativa, valendo 3 pontos, tá? E nós temos que terminar a leitura daqueles artigos que nós lemos, né? E terminar, ler, né? Ver o que é possível, né? Esta semana ainda, né? Ou ir na outra para terminar, para que nós possamos fazer a prova numa tranquilidade maravilhosa, né? Então, vamos lá. Eu peguei a lista de frequência de vocês também, já sei quem é quem aqui na história. Peraí, Facan. O Alexandre mandou para mim. Peraí, tem gente entrando ainda, peraí. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, terceiro vespertino. Nós temos realmente matriculados nesta turma 28 alunos, tá? Eu vou fazer a leitura aqui a oral para ver se está todo mundo aqui, tá? Alan Carlos, tá? Já vi que tá, que ele entrou, que eu autorizei a entrada dele. Antonielle. Quem é Antonielle, gente? Porque eu me lembro que eu gravei o nome de vocês com aquela entrevista que eu fiz, justamente para quando eu fosse ler a lista, lembrasse. Eu não me lembro dessa Antonielle. Professora, eu tô aqui. Tá aí, Antonielle? Ok, Antonielle, beleza. Bruna Soares. Dionara. Dionara tá ali. Presente, tô aqui. Edjane. Tá ali. Presente. Eduardo Martins. Tá ali. Aqui, professor. Elaine. Elaine. Tá chegando aí, né? Steny. Tá ali. Gerlane. Tá. Gerlane. Não sei quem é essa Gerlane, lembro assim. Hugo Thiago. Igor Mariano tá ali. Jennifer. Presente. Tá. José Arnaldo. Laiane. Leonardo Moreira. Tá. Marcelo Antônio. Presente. Tá. Márcia Cristina. Presente. Rayane. Desculpa, Maiane. Otávio Santos está ali. Paulo Professora, Quezé, ouviu meu presente? não, mas eu estou ouvindo. Eu estou gravando aqui, tá? Tá. Tem umas pessoas que, em função da nossa convivência, de ouvir, de falar, de participar, você automaticamente assimila o nome, né? Então, de participação, de estar ali falando, perguntando, né? E ouvindo, tá. Pedro Fernando, aí eu já tenho uns gravados na minha mente. Pedro Fernando. Estou aqui. Beleza. Raimundo Nonato.
Renildo. Renildo, eu nunca ouvi falar Renildo, eu estou enganado. Tá ali, Tô aqui, Renildo, né? professor. Desculpa, Renildo, porque eu não gravei você. Agora eu estou gravando. Renildo. Ruth. Quem é Ruth? Essa Ruth eu não estou lembrada. Ruth. Samara. Também não estou lembrada. Safira eu tô. A Bolt eu tô. Samara, tá aí, Samara? Tô aqui. Cadê você? Tá. Samuel Garcês. Samuel Garcês. Tânia, Safira, já falei. William, da Luz Patrício. William. Bem, então, no final eu faço outra chamada, tá dando aqui. Então tá, então vamos lá. Onde nós paramos, gente, na última aula? Qual foi o artigo? Professora, nós Oi. ficamos no artigo 249, e aí, para analisar em casa do 250 até o 263. Beleza. Então vamos lá. Eu acho que não é necessário eu repetir onde nós estávamos. Eu vou dar o fio da meada para vocês, porque assim, o que eu vou fazer com vocês? A Jordana não está na lista. E está aqui aparecendo na minha frente aqui. Aí. Jordana não está na minha lista. E entrou aqui agora. Peraí. Jordana, boa tarde. Oi, boa tarde, professora. Desculpa, é porque eu tô pagando várias cadeiras e aí eu entrei pensando que era da professora Bruna, perdão. Tá ok, tranquila. Então tá. Então, voltando, porque eu estou agora controlando, porque a instituição me chamou com relação a algumas pessoas que estão piratas, entendeu? Nos grupos, tem que ficar de olho nisso, né? E aí eu mandaram as listas para mim que até então eu não controlava, chamada tão assim assiduamente em função do seu online. Alguns do interior, alguns com os problemas, caem, não caem, enfim. Eu estou sendo o mais flexível possível nessa relação da questão da ligação, né? Mas tem vezes tem pessoas, como eu falei, que marcam mesmo, né? Que chamam atenção, que, por exemplo, a Michele, que do problema de saúde dela ficou gravado, né? Enfim, várias pessoas, né? Bem, vamos lá continuar. Eu falei aqui, tá. Quando eu comecei aqui o semestre com vocês, até onde eu marquei a avaliação, a primeira avaliação, o conteúdo? Alguém tem registrado aí? O conteúdo da primeira avaliação, eu já marquei com vocês? Eu já falei alguma coisa? Sim ou não? Nunca marquei no chat nada Professor, sobre isso, né? eu anotei aqui, a senhora comentou que ia cair na avaliação. Tudo que for que vai ser ensinado na unidade 1 e 2 do plano de ensino. E no plano de ensino, a unidade 2 vai até solidariedade, não é isso? Vê lá, confirma para mim, vai. Peraí. Confirma lá, vai. Vai até isso. Até obrigação solidária. Tá. Então, vou confirmar. É por isso que eu estou perguntando, porque algumas eu falo, outras eu não falo. Então, gente, vamos repetir aqui o que o Paulo anotou, tá? Graças a Deus. Então, assim, o conteúdo da primeira avaliação que vai cair na prova, tá? Corresponde às unidades 1 e 2 do plano de ensino. E no código corresponde... Vamos lá, vou anotar novamente aqui para não ter problema, né? Então, vamos lá. Conteúdo da primeira avaliação. Tá? Vai primeiro. Vou confirmar. Unidade 1 e 2 do plano de ensino, que corresponde a que artigos do Código Civil? Vai do artigo 233, que nós lemos todinhos, graças a Deus, né? Amém, Senhor, né? Até os artigos aqui, até o artigo 285. Então, pronto. Do Código Civil. Então, isso aqui é a matéria da primeira avaliação, que para vocês não vai ser nenhuma novidade, não tem nada que não foi falado, tá? Ao contrário, foi até muito debatido entre nós, né? Hoje nós vamos ver realmente o artigo pendente, que é do 250 ao 263, e para a próxima aula, que é na próxima segunda-feira,
nós vamos ver os artigos 264 até o 285, que é o final do conteúdo. Em dia, não falta nada, tudo certinho, não há pendência, nada, certo? E nesse intervalozinho, né? Quando eu terminar hoje aqui, até na outra segunda-feira, que eu não sei, acho que lá para amanhã, hoje, amanhã, terça, quarta, eu vou fazer a atividade avaliativa de 3 pontos, para que vocês possam colocar na plataforma e gravar lá os 3 pontos de vocês para a prova. A prova vale 7, não é isso? Com os 3 pontos da atividade avaliativa, vale 10 total, né? Tá? Então, eu acho que não tem pendência de nada, né? Eu acho que está tudo certo com a gente, né? Eu acho que é tudo em ordem, graças a Deus, né? Eu acho que nós tivemos só 1 ou 2 situações de ausência, em função de fatos, caso fortuitos ou forças maiores, não é isso? Mas foram devidamente justificadas e devidamente conversadas. Então, não houve prejuízo para ninguém a ponto de não ter dado a matéria. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Alguma situação que queiram falar, compartilhar, enfim, desabafar, ou se calem para sempre? Eu gostaria de estar com vocês aqui. Vocês da turma de 28 alunos, mas estou vendo que falta muita gente que eu não conheço aqui ainda, né? Eu estou com 21 aqui presentes comigo, né? Então são só 20, né? Então, essas pessoas que não estão presentes, tá? Eu vou, no final, hoje, excepcionalmente, vou fazer outra no final, na hora que eu terminar. Eu quero gravar, entendeu? Porque eu não quero que apareça com a Jordana, que eu sei que caiu errado, então a pessoa de fora nunca apareceu, entendeu? E inventar uma história mirabolante. Então, com isso aqui, esses ruídos comigo aqui não vão ter, entendeu? Algum questionamento, alguma coisa, antes de eu começar aqui a nossa história de amor? Eu estou à disposição para. Vamos lá. Estou pensando ainda, mas eu acho que vai ser assim, tá? Eu vou tentar fazer 3 questões, tá? 3 questões que uma objetiva e 2 discursivas, parecidas com o que eu posso cobrar na prova. Ou seja, sistemática, entendeu? O procedimento. Por quê? Eu nem posso faltar de marcar. Tem que ter de mulher, que eu me lembrei agora. Não posso faltar de marcar. Então, 3 questões subjetivas, dissertativas, entendeu? 3 problemas para você identificar qual é o tipo de obrigação que ali se enquadra. Aquela situação que eu colocar lá, aquele problema vai representar que tipo de obrigação. Tudo bem? Alguma outra pergunta? Vamos lá. Já deu o suficiente para vocês pensarem um pouquinho, né? Vamos lá. 250, gente, eu estou ainda em classificação de obrigações, né? Nós estamos nesse aspecto aí. Já deu para vocês entenderem claramente o que eu pretendo, o que o direito quer com vocês com relação a isso, entendeu? Então, nós podemos falar das obrigações de não fazer. E aí, dona Bolt, que está com uma cara de sono, né? Me responda, me leia e me traduza lá o que você entendeu do artigo 250. Vamos lá. Vamos lá. O artigo 250, colegas, ele está presente dentro do capítulo 3º, que fala das obrigações de não fazer. E o que seriam as obrigações de não fazer? As obrigações de não fazer trata do dever de abstenção. Por exemplo, eu tenho um contrato com a emissora A, mas ao fechar esse contrato, na cláusula contratual, me foi previsto que eu posso, em momento algum, manter laços ou iniciar laços com a emissora C. E dentro do meu contrato com a emissora A, eu quebro essa cláusula com a emissora A e invisto nessa nova relação com a emissora C. E a emissora A descobrir esse ocorrido, ela tem por opção fazer com que eu vá desfazer esse ocorrido. Mas esse é o conceito da obrigação de não fazer. Mas o que o artigo 250 quer dizer?
Dá uma lida nele O que primeiro, que eu acho depois que... você lê o caput do artigo, Não, eu Safira. quero... Depois tu Não, eu só comenta. tô trazendo o... Ah, sim, tudo bem. Bom, o que o artigo 250 ele está trazendo para a gente, professora, é o ato de extinguir a obrigação de não fazer. Ou seja, o ato de anular. Ou seja, eu vou anular a obrigação de não fazer caso essa obrigação em que o indivíduo se comprometeu tenha se tornado inevitável por caso fortuito, entende? Ou impossível de não se realizar. Então, a obrigação, ela, ela tem de ser realizada. Eu queria que... Tá certo que você explanou, mas para facilitar a didática, eu vou ler o artigo para você melhorar a sua interpretação, tá? Ou seja, para passar para os colegas de forma mais clara. 250. Extingue-se a obrigação de não fazer, ou seja, ela é eliminada, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. O que a Safira comentou está tudo correto, tá? É uma abstenção em que você é obrigado a realmente cumprir. Tá? A abstenção de cumprir, que eu não fazer aquilo mesmo. Então, se você tem um contrato de locação em que o locador diz que aquilo é uma... Você não pode sublocar aquele bem que lhe pertence, então você não pode fazer. Se eu fizer, tá? Nesse caso aí, se eu fizer com culpa, vamos supor, ele foi intencional a fazer, né? Teve a intenção, a vontade de fazer mesmo, cooperou para tal, então ele vai ter que responder vai ter algum efeito negativo, ou então danos, ou vai ter juros, ou acréscimos, crime, o que for. Sem culpa do devedor, aí as razões são várias que nós podemos citar, aí é diferente, né? Então nós temos que provar que aquela abstenção foi cumprida sem conhecimento da pessoa que assumiu a responsabilidade do imóvel. Uma coisa mais simples, porque a locação não se enquadra muito assim perfeitamente na situação. Então, vamos ver aqui um chapéu. Aqui no Maranhão, em São Luís especificamente, porque tem lugares do Piauí que tem isso, né? Mas aqui no Maranhão, quando se fala em alugar roupas, a pessoa bota assim um olho enorme de preconceito, né? Então, chapéus, sapatos, lá para o sul e sudeste isso é normalíssimo. Inclusive até econômico, né? Estável, né? Sustentabilidade. Você alugar as coisas, entendeu? E devolvê-las para que outras aluguem, né? Isso é um hábito normalíssimo, econômico e altamente sustentável. Então, vamos supor que no contrato de locação de uma coisa menor, tá? Ocorre um problema com essa relação, tá? Então, você não pode devolver o problema, o bem, ele não pode ser lavado, enfim, alguma coisa que naquele contrato de locação tinha e você não pode cumpri-lo porque não dependia da sua vontade. Você não teve culpa, tá? Nesse caso, o artigo ele te auxilia e te diz que extingue-se a obrigação ali. Mas se por acaso ele cooperou para o tal, é diferente, né? Aqui no Maranhão posso falar de carros, né? Posso falar de carros. Então, os carros aqui é uma situação que se tem muito frequentemente. Vamos supor, pessoas alugam também, eu já vi aqui em São Luís, muito aluguel de buffets, aparelho de jantar para cafés da manhã, para chás, né? Para eventos, né? Máscaras, enfim, a gente vê muito, muito, né? Que deveria até investir muito nisso, que é um grande investimento. Mas as pessoas aqui acham que porque não são donas, devem estragar. Eu imagino assim, né? Você ter uma casa de eventos e alugar aquilo ali, as pessoas... Quando eu estive na casa de uma pessoa assim, que quando ele aluga para eventos, a casa é muito grande, né? Mas quando a pessoa devolve com tudo quebrado, sujo, lixeira quebrada. A cultura, entre aspas, né, gente, com todo respeito, é péssima, né? Então, deixando para lá. Mas são situações que tem contratos de locação que você tem a obrigação de devolver, né, de manter, de conservar, e você não faz. E aí, porque você acha... Eu não sei de onde sai isso. Qual é a raça, qual é o problema, qual é o ponto, eu não sei onde é, entendeu? Mas as pessoas raramente
ter esse cuidado de cuidar do que é dos outros como se fosse seus. Entendeu? É impressionante isso, mas aí acontece, né? Bem, aí, o 251, vai lá, Paulo Quezede. Continua. Paulo. Praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obrigar, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Continue. Aqui eu entendi como a senhora falou aí, que você, quando estabelece um contrato com determinada pessoa, você, sabendo que a conduta dele pode levar à perda do seu objeto de contrato, você estabelece determinada cláusula a fim de que ele cumpra justamente para proteger o seu bem em questão. Aí, no caso, fala que, no caso, se o devedor, que é a quem ele está fazendo contato com o credor, ele não, na questão aí, não fazer, ele não cumprir o que foi estabelecido em cláusula, pode o devedor cobrar dele o ressarcimento, o credor cobrar do devedor o ressarcimento do objeto. Por exemplo, como você disse, o chapéu. Eu alugo o chapéu para determinada pessoa, quando chego, o chapéu está todo, por exemplo, cortado. Aí, no caso, ele vai ter que me ressarcir o chapéu da maneira como eu entreguei a ele. Perfeitamente. Perfeitamente. Ou outra cláusula que tem estabelecido no contrato, né? Muito bem. Sim. Ainda tem aqui o parágrafo 1. Isso, o parágrafo único. Tá, vamos lá. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Tá. Aí é no caso, no meu entendimento, é no caso de força maior que você entregou algo para determinada pessoa, aí você entra em uma situação em que você está precisando urgentemente ter aquele bem que você emprestou de volta para você, você pode terminar o contrato, a fim de receber de volta. É isso mesmo. E quando ele fala autorização judicial aqui, gente, é porque ele já está prevendo uma situação mesmo de que alguém tem que ter posto uma ação judicial, entendeu? Aqui, nesse caso aqui, é quando há previsão já judicial. É só para poder garantir mesmo que aquela pessoa vai receber o que foi, o prejuízo que lhe foi dado, né? Muito bem. Aí nós vamos entrar nas obrigações alternativas, né? Vamos lá, um 252. Vamos lá, quem não quer falar, vai lá. Vamos lá, Marcelo, fala lá. 252. 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou. Parágrafo único. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação. Parágrafo 2º. Quando a obrigação for de prestação periódica, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Você quer eu parar aqui ou posso terminar tudo? Quando termina? Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. No caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, findo o prazo por este assinado para a deliberação. Se o título anterior deferir a opção a terceiro e este não quiser ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha, se não houver acordo entre as partes. Vamos por etapa. O que tu entendeste no caput do artigo? Eu acho que é como o próprio artigo, como o próprio parágrafo 2º fala sobre a faculdade da parte, né, da parte de prestação. Fala sobre prestação, né? Não é faculdade, não. Não. É alternativa. Sim. Tem uma parte, quando você vai ler lá na doutrina, o que ele fala? É alternativa. Facultativa é para frente. Sim. Ele fala assim, ó. Então, nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não se escolheu, tá? Mas tem uma partícula aí, tá?
que a doutrina fala. Qual é a partícula? É I ou ou? E o. Tá. É uma Mas coisa eu não tenho ou a doutrina outra. do É ano. I ou ou? Veja lá. Professora, onde eu encontro a doutrina? Eu não tenho ela em mãos. A Só estou doutrina? com. Qualquer uma. Bota no Google aí para ti. Bota lá, abre lá para te ver. Bota assim. Tá. Obrigações facultativas. Alternativas. Alternativas. Vê lá. Só o conceitozinho delas. Um minuto. Obrigação alternativa é uma obrigação jurídica complexa com pluralidade de objetos, na qual o devedor cumpre a obrigação quando presta apenas um deles. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não se estipulou. É o que fala aqui. Ele não tem escrito o que eu falei. Ele não tem o que eu queria que ele dissesse. Lê mais, tem mais gente que fala assim sobre a partícula I ou. Não. Quando a obrigação Alternativa, quando de assim, prestações normalmente. periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. É exatamente o que fala no artigo. Não, já entrou no código. Eu queria que ele falasse assim, como tem na minha doutrina, falasse assim, né? Que normalmente, nas obrigações alternativas, tem ou é uma coisa ou é outra. Entendeu? É sobre prestação de dar, fazer ou não fazer para outrem? Não. Tá, Não. continua, vamos lá, continua aqui interpretando. Tem na minha doutrina isso aqui, engraçado que não tem aí. Quando você fala alternar, você alterna ou é uma coisa ou é outra. Então, assim, se o credor determina que você lave o carro para extinguir a obrigação, e você não pode lavar, normalmente ele dá outra opção para você fazer, extinguir a obrigação, entendeu? Aham. É uma opção, Então, é uma a uso obrigação da alternativa, partícula, como fala, né? a uso da partícula, né? Mas vamos ler aqui, continua interpretando, vai. Obrigação alternativa, vai lá. Continua interpretando, é isso mesmo, vai lá. É porque eu queria botar alguma coisa a mais, mas depois eu explico. Vamos lá. Professor, eu achei aqui. Então, Obrigação alternativa consiste na obrigação de objeto múltiplo, ou seja, as prestações são unidas pelas partículas adjuntivas ou, segundo o artigo 52. É isso. Perfeito. De Janira, né? É isso? Dionara. Não. Dionara. Dionara. É isso. Repete aí para mim novamente para eu ouvir. Vai, para nós ouvirmos, vai. Obrigação alternativa consiste na obrigação do objeto múltiplo, ou seja, as prestações são unidas pelas partículas disjuntivas ou. A opção. Entendeu? É assim, aí o credor fala assim, ou é isso, ou é aquilo, ou é aquilo, ou é aquilo, entendeu? Tem um ou, entre aspas, entendeu? Enquanto a alternativa, a partícula é ou, na facultativa, a partícula é i. É o e, né, que você chama, né? O i, né? É o i, o e, né? O e que chama aqui na minha terra. Continua aí, vai lá, Marcelo. Por favor, só o CAPS novamente, vai. Tá, o parágrafo primeiro. Tá. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte de uma prestação e parte em outra. Então, quando ele fala não pode, ele tem que ser só de uma vez ou são várias formas de prestações? Um minutinho. Wellington. Wellington. Ei, Wellington, eu autorizei você entrar para te perguntar uma coisa. Mas faz? O Wellington, ele faz? Quem é o Wellington? Eu autorizei ele entrar agora. Ele acabou de entrar. Wellington. Peraí. Mas professor, ele é da nossa sala, ele é o Raimundo Nonato. Não, o nome dele é Wellington. É. Ah, é verdade, Isso. é verdade. É o Raimundo Nonato Wellington da Silva Araújo, né? É porque quando ele entrou, ele botou o Wellington. Tá correto, então tá correto. Vai lá. Sim. Pergunta novamente, Marcelo, vai. Tá, quando fala sobre o credor receber a parte, não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra,
ele fala sobre ter a mesma quantidade, o mesmo quantitativo em cada parcela, ou ele não quer parcelas diferentes, digamos assim, alternativa de parcela diferente? Não importa. Se ele determinou uma prestação, tanto em dinheiro, vamos supor, Professora, né? Oi, do primeiro eu tô falando parágrafo aqui. já estão falando, né? Do primeiro parágrafo. Isso, Eu isso. pesquisando, Parágrafo primeiro. eu entendi que assim, se, por exemplo, fulano comprou um carro numa concessionária, mas aí o carro veio com defeito, e ao invés dessa concessionária dar outro carro para ele, ou dar o valor do carro, essa concessionária quer dar um carro mais barato e mais simples para ele. O que eu entendi nesse primeiro parágrafo foi isso, que o devedor ele não pode obrigar o credor a receber uma prestação em uma coisa e a parte em outra. Ou seja, ele não pode obrigar fulano a querer receber tal coisa, sendo que a parte dele cabe em outra coisa que ele tinha que receber, entendeu? Não sei se deu de entender ou se ficou Ok. confuso. É igual aquele Deu para troco de entender, bala, tá correto. professor. Isso, Eu posso usar exatamente. isso? Aquele troco de bala. Ninguém é obrigado a receber aquilo ali. Pois é, ele não é obrigado, Ninguém. sendo que se o contrato dele dizia que ele tinha direito a receber outra coisa em outra parte. Isso. A prestação, eu ia falar isso. Eu ia falar que a prestação é uma coisa, então o teu credor não é obrigado a receber mais nada. Agora, o mundo aqui fora é diferente, né? Por exemplo, a Oi, né? Vamos supor a Oi, né? Quando a Oi está te devendo alguma coisa, então te cobrou dubiamente, o que ela faz? Não, eu não posso devolver o dinheiro. Eu posso dar em crédito. Mas se fosse o inverso, será que ela aceitava? Meu Deus, eu tenho muito ódio disso. Quando querem me pagar em crédito. Eu não quero crédito, eu não tenho onde usar esse crédito. Não, ninguém é obrigado a fazer isso, ninguém é obrigado a aceitar, tá? E as pessoas aceitam, porque como eu estava falando com uma pessoa hoje de manhã, o hábito da compra e venda, o hábito mercantilista brasileiro é muito ruim. Eu não sei por quê, gente. Porque o brasileiro gosta de barganhar e tudo mais, mas ele não sabe comprar. Ele não sabe, ele não tem a cultura da barganha, como o judeu tem, como o árabe tem, entendeu? Professora, eu acho que o Então, brasileiro não sabe comprar porque ele não sabe dos direitos dele. Eu acho que tá muito ligado daí. acho que não, porque ninguém. Não. Porque o árabe nunca teve lei para poder ensiná-lo a comprar. E ele aprendeu. E quem trouxe a mercancia para o Maranhão foram os árabes. E naquela época não tinham leis, não tinham técnicas, não tinham nada, tinham práticas, experiências, costumes. Os costumes aqui no Brasil é que são ruins para compra e venda. Nós estamos isso é cultural, isso não é só eu, mas eu concordo com a cultura que eles estão pesquisando, tá? Olha só, um exemplo clássico. Tu chega numa sapataria, tá? Tu vai de primeira mão, você logo olhar com os olhos, caso tu não queira comprar. É o primeiro passo. Então, você já é maltratada com os olhos e com o comportamento, porque o corpo fala, vocês sabem disso, não sabem? Então, quando alguém chega só para olhar. Os árabes não. Quando um árabe, um judeu ou outro povo te olha, um chileno não se fala. Olhando uma bijuteria, olhando um sapato, sem vontade de comprar, ele faz com que você tenha vontade de comprar aquilo que você não queria comprar e consegue. Ele seduz. Começa por aí, a compra não é só pagar, a compra é a sedução para comprar, tá? Então, às vezes você nem está com vontade de comprar alguma coisa, mas você vai lá pelo aquele jeitinho, pela aquela forma que a pessoa fala, né? Aquilo ali é um método de comprar, tá? Às vezes vai com dinheiro contado para comprar uma coisa, tu compra duas, porque foi tão bem tratado. Então, o negócio não é só dinheiro. O dinheiro é o resultado, entendeu? O negócio é todo um contexto envolvido a mercancia, tá? E aí tá a reclamação, tá a troca, olha, tá com defeito, tá com fora de validade, eu não quero assim, eu também não quero criar casa, mas eu quero outra igual. Então, cabe a tua lábia, né? De evitar problema, ou não evitar, ou resolver. Tá bom? Mas como nós brasileiros, nós temos esse hábito de não discutir, porque somos sobreviventes, né? Somos aqueles lutadores para poder estar ali então nós não preferimos
né? Não discutir a situação. Isso foi me falado por uma gerente de banco, gente, que me disse que de 0 a 100, 0,1 abre a boca. Então, daí eu posso falar para vocês, né? Concessionária aqui no Maranhão faz o que quer com a gente. Faz o que quer, tranquilamente, né? E aí você com pressa, estressada, você está querendo resolver problema, você tem filho, tem casa, tem família, tem não sei o que mais, tem interior, não sei o que mais. Você dá prioridade ao quê? Aos focos maiores, aos problemas maiores. E os menores ficam. Nem tudo pode ser resolvido com palavras, né? Vamos lá, continua lá. Parágrafo 2º, né? Continua, vai lá. O segundo... Tá. São 4. Samara, desculpa. O Marcelo, né? Vai lá, Marcelo. Vai lá, segundo. Depois a Samara fala. Vai lá, parágrafo 2º. Vai lá, Samara. Eu posso começar e se estiver errado, ele me corrige. O segundo diz assim: quando a obrigação for de prestação periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Eu acho que ele é bem autoexplicativo, né? Isso aqui é muito para, eu acredito que contrato de aluguel. Pode ser que em determinado mês alguma coisa aconteça e nesse mês eles querem fazer uma negociação diferente, eles querem tentar resolver isso de uma forma diferente. Mas não significa que nos próximos meses eles vão precisar continuar com essa mesma negociação. Eles podem voltar para o que eles já tinham estipulado antes. Então, eu acho que o segundo parágrafo, ele está naquele período. E aí, Marcelo, quer comparar? Não, a Samara já falou perfeitamente. Parágrafo 3º, vamos lá. Steni, mande braço, tá calada, Steni. Vai lá, Steni. Cadê ela? Steni? Ei, Steni. Deixa eu ver aqui, mas deve ter saído um pouquinho. Vamos lá. Pedro, tá acordado? Oi. Pedro? Tô aqui. Leia o parágrafo 3º, por favor. Parágrafo 3º. No caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, fim do prazo por este assinado para deliberação. O que você entendeu? Se tiver... É porque nas prestações o devedor poderá ter duas opções de escolha. Opções de escolha, certo? Estou te ouvindo. Aí, se não chegar a um acordo entre eles, o caso vai para o juiz e vai ser que vai decidir pelas partes. Tá correto. Acordo. Quando há multiplicidade de opções, entendeu? Tá? E aí não houver um acordo unânime entre eles, isso pode ser interposto judicialmente. É como você falou, entendeu? Uma vez interposto judicialmente, aí o juiz vai determinar qual é a melhor opção para todos. É isso que quer dizer. Você falou em outras palavras, mas é o que falou correto. Tá? Parágrafo 4º. Vamos lá, 4º. Para o Wellington. Tá aí, Wellington? 4º. Wellington, Raimundo Nonato Wellington. Não está também. Maiane, tá aí, Maiane? Professora. Leia o parágrafo 4º para mim e interprete, se possível. Para aí que eu vou pegar aqui, que eu estou só com a interpretação. Então, leia a interpretação que eu leio o artigo, tá? Vamos lá. Leia o artigo, que eu faço a interpretação. Eu leio o artigo, tá? Se o título deferir a opção a terceiro
e este não quiser ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha se não houver o acordo entre as partes. Bom, caberá ao juiz efetuar a concentração da obrigação alternativa, na hipótese da escolha ter sido delegada a terceiro e este não querer ou não poder efetuá-la. É a questão de existir 3 devedores, um exemplo, que eles estão brigando por dificuldade na escolha. Eles não chegam a um consenso, aí eles definem um terceiro para que essa pessoa chegue a um consenso, não quer ou não pode, então o poder vai automaticamente para o juiz tomar essa decisão. Muito bem. Alguma dúvida até aqui, gente? Não, né? Vamos lá. 253. Edjane, mande brasa, por favor. Oi? 253. Oi. Não, vai lá, Otávio. Depois da final eu mando você, tá bom? Desculpa, Otávio, eu mando você. Edjane, vai lá. Tá bom. Se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornar inexequível, subsidirá débito quanto a inexequível. Subsistirá o débito contra a outra. Exato. É quando uma prestação se tornou impossível de ser cumprida. Ele não pode efetuá-la por motivo fisicamente ou juridicamente. Não significa que as outras prestações ele não deverá continuar efetuando o pagamento. Nesse caso. Ou seja, a impossibilidade de eu não exercer uma prestação não significa que as outras eu vou deixar de fazer. Tá, entendi. Tá correto. 254, vai lá, Otávio, vai lá. Sempre com esse direito de ou exigir o maior valor, ou exigir um acréscimo de perdas e danos, entendeu? Em qualquer das obrigações, quando há culpa, sempre tem essa mesma história. O artigo é mesmo quase repetitivo. Ele sempre acresce o valor de danos a quem ficou com o maior prejuízo. É a multa ou o juro, né, professora? Pois não. É a multa ou os juros, né? Não, tem gente que entra com a multa ou juros. E quando a pessoa não paga, entra com ação de perdas e danos na justiça, entendeu? Ação de indenização por perdas e danos materiais e morais. Dependendo do caso concreto. Tá? Professora, que é até o que vai ser trabalhado no 255 agora. Isso. A questão E aí, Maiane? do credor. Professora, ele é obrigado a pagar o valor do último que se perdeu, mais perdas e danos, né? É porque eu queria dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, A obrigou-se a entregar B um computador ou uma impressora laser. A sua escolha, a escolha do devedor. Ocorreu que, por negligência, o devedor danifica o computador e, em seguida, também a impressora. No caso, ele teria que pagar o valor da impressora mais perdas e danos. Isso, perfeitamente. Muito bom. Muito bom. Então, de parabéns, hein? Estou gostando Obrigada. de ver. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Vamos lá. Continuando aqui, 255. Vai lá, Samara, que é o próximo, né? Quando a escolha, não é isso? Professora, não sei se eu analisei. Não sei se eu analisei ele certo, mas... É o caso que nós já falamos aqui. Vamos lá. O 255 diz: quando a escolha couber ao credor e uma das prestações torna-se impossível por culpa do devedor, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra com perdas e danos. Nessa primeira parte aqui, a gente já pode entender que aqui é caso... repetindo o anterior. Exatamente. E continuando, se por culpa do devedor ambas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além da indenização por perdas e danos. Então, elas são bem autoexplicativas. Caso o devedor ele impossibilitou qualquer uma das prestações, o credor ele tem direito de reclamar aquilo e escolher qual das duas ele quer ter o direito, além de poder ser indenizado por perdas e danos, porque, querendo ou não, ele foi prejudicado, já que tanto uma quanto as duas prestações que ele tinha direito não puderam ser cabíveis a ele.
Sim, senhora, está correto. Então, lembre-se sempre que todas as prestações do código, tá? Tem essa história, sem culpa ou com culpa. Então, primeiro pergunta, é com culpa ou sem culpa do devedor? Aí você tem uma ideia. Sem culpa, resolve-se. Com culpa, alguma coisa aconteceu, recebeu o equivalente, vai ter danos, tem que ver o que o código prescreve sobre isso. Sempre nesse caminho, ok? Bolt, Safira, vai lá, 256. Bom, professora, esse artigo, o 256 diz que se todas as prestações se tornarem impossíveis, sem culpa do devedor, extingue-se a obrigação. Esse artigo ele é bem simples. Se todas as prestações presentes dentro da obrigação se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, a obrigação ela vai se anular. Então, não vai ocorrer de o devedor ter de pagar nada para o credor, porque ele não teve culpa. Isso. Tá. Uma coisinha importante, tá, gente? Na teoria, isso é muito fácil de se falar. Na prática, eu tenho que provar, tá? A minha não culpa. Não esqueçam disso. Isso aqui é teórico. Isso aqui é material para fundamentar um parecer, uma decisão, um laudo, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Um direito. Mas é algo que já resguarda, já fundamenta, né, a nossa defesa, tá bom? Não esqueçam disso. Vamos lá, vamos ver para os meninos novamente aqui. Deixa eu ver quem está caladinho. Eduardo, tá aí, Eduardo? Eduardo Martins? Eduardo? Tá aqui, professor. Tá aqui, professor. Meu querido, me lê o 257 para mim. Vamos começar das obrigações divisíveis e indivisíveis. Sim. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quanto os credores ou devedores. Tá. Lá em Civil 1, Eduardo, Civil 2, Civil 1, né? Tu deve ter visto lá obrigações divisíveis e indivisíveis, não viu? Acho que sim. Os bens, desculpa, os bens, né? Os bens divisíveis e indivisíveis. Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Tá? Aqui nós temos o princípio da divisibilidade ou da indivisibilidade. Aí tem que ver qual o aspecto que eu estou olhando bem, né? Eu não posso dividir um carro em pedaços, posso? Mas eu posso dividir um bolo, né? Se for pelo aspecto de divisão em partes iguais, sim. Aliás, em divisão de partes iguais e funcionamento, né? Operacionalidade, sim, né? Senão, o carro eu não posso fazer isso. Mas depende de saber que aspecto eu estou analisando a situação. 258, vai lá, aqui, isso aqui. Antonielle, tá aí, Antonielle? Tô sim, professora. Minha amiga, lê aqui o 258 para mim e fale sobre ele. 258. O 258 fala: a obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetível de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. O artigo 258, ele dá o conceito da obrigação indivisível. Na obrigação indivisível, a prestação deverá ser cumprida por inteiro, integralmente, não poderá ser dividida. E eu pesquisei, tem as espécies da indivisibilidade, que é os motivos pela qual a prestação não pode ser dividida. Diga lá. Que é a natural, não permite que seja dividida, tendo em vista que se a prestação for dividida, haverá perda da substância, perda do valor ou perda da utilidade, exemplo, um carro. A legal, que é por determinação da lei, a convencional, que é indivisível por vontade das partes, e a judicial, que é decorrente de decisão judicial. Aí ela não achei muito... Só isso, professor, que eu não tenho. É ótimo. Eu achei perfeito. Isso que eu queria falar. É natural, é natural, que mais? E judicial, né? Ei, sim. Lê para mim. Eu adoro essa divisão. Essa é outra doutrina. Vai lá. A divisível pode ser natural, legal, pode ser judicial, que mais? Convencional e legal. Tá. Muito bom. Tá bom. Entendi. Então, isso aí vai ser muito importante para quando você for identificar o tipo de bem, né? Que pode ser dividido ou não. Tá. Certo. Muito bem. 259, continua lá, vai. Antonielle. O 259 é
se havendo 2 ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Parágrafo único diz, o artigo 259 diz, senhora? Não. Vai lá, continue. Sim. Quando Por favor, desculpa, então vai lá, continue. Sim, o artigo 259 diz que quando a obrigação for indivisível e houver mais de um devedor, cada devedor é obrigado pela dívida toda, pois não tem como dividir a prestação. Aí, parágrafo único, diz que o devedor que cumprir toda a obrigação sozinho ou cumprir uma parte da obrigação maior que os demais devedores, subrroga-se, ou seja, passará a ser credor, e terá o direito de cobrar dos outros devedores, que é os co-obrigados, a parte que eles não cumpriram da obrigação. Eu vou dar um exemplo, professora. João e Rafael, por força de um contrato, são obrigados a dar um carro para Maria, que é indivisível. Então, ambos são responsáveis pela entrega do carro, responsáveis pela dívida toda. Mas, se João pagar a dívida sozinho, ele passará a ser credor. Certo? Exatamente. Certo. Corretíssimo. 260, tá? Vamos lá aqui. Eduardo já falou, Steninha falou, quem não falou aqui ainda? Quem não falou aqui ainda? Além disso, Jennifer, tá aí, Jennifer? Tô aqui. Oi. 260 lá, por favor. 260, né? Ai, meu Deus do céu. Acho que tá acontecendo alguma coisa errada. Professora, acho que eu não entendi muito esse artigo, esses últimos aí, não, que fala de pluralidade. Eu vou ler e nós vamos tentar, tá? Tá bom. E aí os demais vão ajudar também. Se a pluralidade for de credores ou dos credores, poderá cada um deles, ou um destes, né, exigir a dívida inteira, que é o conteúdo do artigo anterior. Mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando, inciso 1, a todos conjuntamente, e inciso 2, a um dando este calção de ratificação dos outros credores. Quem tem que entender? Esse artigo, eu não cheguei a ler ele todo, eu não entendi ele muito bem, eu li mais até esses primeiros aqui. Esse aqui eu não cheguei a entender ele direito, estava entendendo passo a passo, devagarinho, para até chegar nele. Esse aqui eu não cheguei a entender, não. Quando chega na plural... Por favor, ajude ela. Vai, Paulo. 260, né, professora? Isso. Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes a dívida inteira, mais o devedor ou os devedores se desobrigarão pagando a todos conjuntamente, a um dando este calção de ratificação dos outros credores. Eu acredito assim, se for um devedor, porém ele está devendo a um grupo de credores, por exemplo, uma determinada empresa que tem muitos acionistas, no caso, ele não vai dever a um só acionista, mas a todos. Aí, no caso aqui, o texto legal, ele vai dizer que todos estes, eles podem cobrar desse devedor a dívida inteira, porém, ele não vai ter obrigação, desde que ele pague a todos de forma junta o valor, ou que ele dê um calção como forma de garantir que ele não pague o valor a todos. Ele deu uma bonificação a um destes para ele distribuir. Isso que eu entendi. Tá correto. Se eu pago um título que pertence a um grupo, então o título, quando eu pago, está encerrado o assunto. Então, o quê? Um grupo de credores. E eu, como devedor ou devedores, pago esse título que corresponde aos demais, que nem me interessa isso aí, entendeu? Então, tá pago. E se eu pagar um deles com uma garantia, de uma calção, entendeu, gente? Calção de ratificação, gente, é isso. É uma garantia, tá? É um valor em dinheiro dado, entendeu?
Então, simplesmente aqui, eu me desobrigo da obrigação. Professora, Entender? no caso aí, eu entendo como se fosse assim, como naquele outro caso lá, que eu, como devedor, eu pago a dívida inteira, aí, no caso, eu poderia ser credor dos devedores. Aí, nesse caput 2, fala, dando este calção de ratificação dos outros credores... Não, entendo, corretamente falando. é um inciso, né? É verdade. Se você pagar... Capa de cabeçalho. Se você pagar um dos acionistas o valor todo, no caso, estes que eu não vou ser mais devedor, e no caso, os outros acionistas vão ter que pegar esse dinheiro com o que eu paguei o montante inteiro. Exatamente. Entendeu lá, Jennifer? Entendi. Tá bom. Obrigada, Paula. 261, gente. Vamos lá? Cadê a Stani? Stani, tá sumindo, Stani? Aparece. O que houve com ela, gente? Stani. Eu acho que ela tá dormindo, professor. Dormindo mesmo. O Igor, tá aí? Eu, professor. Tá. Igor, fala do 261 para mim, fala. Professor, eu não entendi muito bem, mas eu vou tentar aqui explicar. Tá bom. Se um só dos credores receber a prestação por inteiro, a cada dos outros assistirá o direito de exigir dele em dinheiro a parte que lhe caberá no total. Tá óbvio. Vamos lá. Continue, tente lá. Como fala a nossa colega, é autoexplicativo. Vamos lá. Vamos supor, Igor, que tu seja sócio de uma empresa, tá? Vamos lá. Vamos supor que você seja sócio de uma empresa, tá? E você recebe o dinheiro de um devedor, não é isso? Que corresponde a você e aos sócios. O que os sócios, quando souberem que você recebeu o dinheiro, vai fazer? Vai cobrar, porque o valor tem que ser dividido, que a gente é sócio. Então é isso. É isso. Entendeu? É isso. Não tem mais nada que isso. 262, vamos lá. Posso, professora? Vai lá, Maiane, muito brava. Peraí que eu vou pegar aqui o livro para me ler o artigo. Lê o caput e o parágrafo, tá? Tá bom. Se um dos credores retimir a dívida, a obrigação não ficará extinta para repetir, Maiane. Isso mesmo. Mas estes só poderão exigir descontar da cota do credor remitente. Parágrafo único. O mesmo critério se observará no caso da transação, novação, compensação ou confirmação. Então, o artigo 262. E é remitir primeiro, para o povo entender. O que é remitir? É que ele pode exigir do credor, que ele vai remitir do credor remitente a cota dele. Não. O que é remitir, Maiane? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vou pesquisar. Remitir não é a remissão, perdão da dívida. Remitir é perdoar. É verdade. Obrigada aí. Você fala exigir, eu falei o quê? Remitir é perdoar. Quem perdoa não cobra, entendeu? Então, olha só. Se um dos credores remitir a dívida, são vários credores, e um deles perdoa você e não cobra. Certo? Sim. Aí, se um dos credores perdoar a dívida, não ocorrerá a extinção da obrigação com relação aos demais credores. Os demais credores não poderão exigir o objeto da prestação se não pagarem a vantagem obtida pelos devedores, ou seja, o valor da cota do credor que a perdoou. Eu vou dar um exemplo simples. O objeto da obrigação é dar um cavalo a 3 credores, sendo que um deles remite a dívida, ou seja, perdoa dívidas. Os outros 2 exigem pagamento, que só poderá ser feito mediante a entrega pelo devedor do cavalo devido. Então, se o animal vale R$9.000, a cota do credor remitente é de R$3.000. Os outros 2 somente poderão exigir a entrega do animal se pagarem R$3.000 ao devedor.
Muito bem. Só engatou ali na entrada, né? Muito bem. Parágrafo único, diga lá. Parágrafo único, eu vou ler novamente, professora. Não, tá claro, continua. A interpretação? Olha só. Mesma coisa. Parágrafo único. A mesma coisa vai acontecer nos casos de transação, inovação, compensação, confusão. Como vocês não viram esses 4 institutos ainda, eu vou adiantar vocês. Esses 4 institutos é no caso de você não poder pagar à vista e o Código Civil ele dá a opção de você escolher uma delas, entendeu? Para poder pagar. Entendeu? Então, nesses institutos aqui que foram citados aqui antecipadamente, que nós vamos ver para frente ainda, ocorre a mesma situação, tá? Quem perdoar a dívida, tá? Não vai isentar-se de não pagar a dívida, né? Isso não, tá? O devedor da lei não é nada, mas o credor não, entendeu? Então, a parte que equivale ao credor terá que ser também rateada dos demais. Tá bom? 263 para encerrar por hoje. 263. Eu posso falar, professora? Pode, vai lá. O caput do artigo 263 diz que perde a qualidade. Senhora? O caput e os parágrafos. Sim. Mas eu vou... Certo. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolve em perdas e danos. Parágrafo 1º. Não, eu vou falar logo o que eu entendi do caput. Tá. Que diz respeito à obrigação que antes era indivisível, resolveu-se em perdas e danos, ou seja, tornou-se divisível, pode ser dividido entre os credores. Aí o parágrafo 1º, se para efeito do disposto nesse artigo houver culpa de todos os devedores, responderão todos por partes iguais, ou seja, se todos os devedores foram culpados pelo perecimento do objeto, todos deverão pagar a sua cota, que é a parte na obrigação. E o parágrafo 2º se for de uma só culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pelas perdas e danos. Então, se somente um dos devedores foi culpado pelo perecimento do objeto, deverá pagar a sua parte na obrigação, mas perdas e danos sozinho. E os demais terão de pagar somente a parte deles na obrigação. Claro. Certo? Tá. Precisa de exemplo? Certíssimo. Não, minha querida, tá tudo bom, tá tudo ótimo. Estou adorando. A participação parece perfeita. Tá? Gente, olha, então fica assim. Eu não vou dar continuidade, porque se nós dermos continuidade hoje, eu vou encerrar aqui o conteúdo da primeira avaliação. Eu não quero fazer isso agora. Eu quero que vocês estudem realmente os próximos artigos para a próxima aula, na segunda-feira que vem, tá? Então, próxima aula, eu quero os seguintes artigos. Espera aí. Próxima aula, tá? Eu quero aqui os artigos 264 a 264 até o finalzinho da nossa aula aqui, que nossa matéria aqui, que é o 298. Não, desculpa, 285. 264 a 285 é o final do conteúdo da prova. A gente vai ler, entendeu? O conteúdo para a prova. E até lá eu coloco a atividade avaliativa na plataforma para que vocês possam responder. Aí, tá? A gente conclui aqui a nossa primeira etapa. Tá bom? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Professora, eu tô achando estranho. Hoje só tem 19 pessoas. Muito pouco aluno. Hoje eu tô achando muito pouco aluno. Agora que eu fui olhar a quantidade de alunos. Também, pouquíssimo. E outra coisa, porque eu aqui a tinha que internet não funciona também. já saíram, depois desse período aqui, esse intervalozinho aqui nosso, né? Ó, tá com 22, tá com 18 ainda, ó. Entendeu? Não sei por que isso, porque... Eu tô com o computador e o celular ligado e tá aparecendo dois coisas aqui e o seu também tá. Acho que tem menos pessoas por causa disso. É menos, né? Peraí, deixa eu fechar aqui. É porque é o seguinte, como eu tô com o iPhone ligado e o notebook, em função do áudio, né? Eu acho que é menos mesmo. Entendi. Deixa eu fechar aqui rapidinho isso aqui, peraí. Pronto. Isso aí não. Só 17, professora. Só 17, realmente é. Não sei por quê, né, gente? Eu vou fazer chamar aqui novamente para gravar esse dia de hoje, que é importante para mim, tá? Pelo menos um dia, né? Deixa eu gravar aqui quem tá aqui hoje. Literalmente, né? Lá vai eu. Alan tá aí?
Alan? Alan? Ó, não tá. Ó. Antonielle tá aí? Tá. Eu sei que ela tá. Antonielle tá, né? Sim. Antonielle? Tá. Bruna? Presente, professora. Dionara tá. Presente. Edjane tá. Eduardo Martins. Presente. Eduardo. Presente. Elaine. Elaine tá dando isso. Estani também não. Estani? Presente, professora. Finalmente apareceu a Margarida. Tu tava por onde, mulher? É porque na internet ela tava um pouco ruim por aqui. E aí, meio que eu vi, porém, eu não tava muito. Tu tá bêbada de sono. Vai dormir, vai. Tchau. Beijo. Vai, vai lá. Gerlane, vai. Ei, por favor, parou. São 3h15 da tarde. Gerlane. Não faz isso com o Stack, tu sabe que é Marcelo que é dono de fazer essas coisas, Otávio. Não fala Gerlane, assim. vai, Gerlane. Por que eu fui citando do nada? Ei, gente, Gerlane tá aí? Não. Thiago. Igor. Presente. Igor também. Tá. Jennifer. Presente. José Arnaldo. Laiane. Presente. Laiane, tá aí, Laiane? Não é Maiane, não é Laiane. Miami. Eu entendi, foi Miami. Eu tenho que mandar. Esse Leonardo tá aí, Leonardo? Leonardo? A maioria desse povo não faz mais a faculdade. Marcelo, tá aí? Presente. Márcia Cristina. Presente. Tá. Ó, aí tem Miami agora. Miami. Otávio, eu vi falando, né? Paulo Quezé está aqui. Pedro Fernando. Presente. Raimundo Nonato. Ele entrou, ficou e não. Tá aí dormindo, eu acho. Raimundo, acorda, rapaz. Tá falta, aqui não vou escrever, não. Renildo. Não sei quem é também, não. Ruth. Também não sei quem é, não. Samara tá aqui, Samara. Samuel. Samuel tá aí, Samuel? Tami. William. Professora, Oi. eu não estou escutando. Você me chamou? Quem é que tá falando? Oi, fala novamente. Travando muito pra mim. Quem? Safira? Tô travando muito. Safira? Tá travando muito pra mim. Eu botei. Gente, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pessoas não compareceram. Professora, eu não ouvi a senhora chamando meu nome. Mas eu botei sua presença porque você participou muito, eu vi que participou. Como eu falei, em função da participação, eu estou gravando algumas pessoas. Então, se um dia disser assim, faltou, mas ela participou. Então, isso pesa na minha cabeça, entendeu? Então, assim, eu gravei o dia de hoje, tá? Oi, querido, fala. Professora, eu acho que a maioria das pessoas, a grande parcela não está ouvindo porque não entrou na chamada porque está chovendo muito e a minha internet ontem também falhou que só. Eu acho que é muito por causa da chuva. As pessoas não entrarem. Não. Marcelo, olha, eu vou dizer uma coisa para você, tá? Vamos lá conversar aqui numa boa. É óbvio que eu não posso ser 100% inflexível, entendeu? Com relação à internet. Até eu sou alvo disso com todos nós. Mas nós estamos aqui, olha, 15h20 da tarde. 1h20, falando aqui, respondendo questão, atividade, nos preparando para uma prova. 13 pessoas ausentes, entendeu? Ao menos para entrar no WhatsApp e dizer, professora, eu não poderia comparecer, professora, dá uma chance para mim. Então, assim, são formas de você se comunicar comigo. Professora, eu não pude estar presente porque houve algum problema. Então, a comunicação é tudo para a gente. Tudo bem, não estar aqui, tranquilo. Mas não justificar é o problema, entendeu?
Eu até agradeço a você, a sua cooperação com os demais, que chama corporativismo educacional, mas nesse caso tem que se ver caso a caso. Eu não posso fechar os olhos para tudo assim, entendeu? É como se fosse eu. Pense se eu falasse, se eu faltasse. E no dia que eu não pudesse dar aula para vocês e ficasse no silêncio, como é que vocês iam ficar? Desesperados, loucos, alucinados. Então, não é a ausência em si, é a falta de comunicação para comunicar um fato. Olha, eu não pude estar presente porque a internet caiu, eu estou no interior, minha mãe faleceu, enfim, um fato que eu pudesse justificar. Mas no silêncio não dá, gente. Entendeu, Paulo? Marcelo? Não, eu entendi sim, eu só queria dar esse adendo pra, tipo, não ver outro lado ou algo do tipo assim. Não, eu entendi. Tanto que eu reitero o que eu falei. Eu entendi seu corporativismo, entendeu? Só que tem que se comunicar. Os alunos têm que se comunicar, tá? E no direito, você vai logo aprendendo uma coisa importante entre nós, tá? No direito, o silêncio é anuência, tá? O silêncio não é silêncio, não. O silêncio é positivo pra gente, tá? O silêncio é afirmação. Tanto que a revelia no direito, você é réu confecto quando você é revel. Ou seja, quando você fica no silêncio, você é réu confecto. É conficto, né? Que chama, né? E tem mais uma coisa importante que eu quero te falar também, né? No Código de Processo Civil, no artigo 5º ou 7º, fala assim, sobre um princípio chamado legitimidade das partes, ou interesse das partes, entendeu? Então, aquela pessoa que está envolvida num processo, qualquer que seja ele, tá? Ela não pode responder pelo outro sem autorização dele. Entendeu? Então, tem que ter autorização dele para poder falar do que aconteceu com ele. Então, eu te respeito muito o seu posicionamento, agradeço muito, entendeu? Mas quando falta, eu me comunico com qualquer um deles. Vocês, na hora, não posso ir, me ajuda, me socorre, me faz alguma coisa. É a falta de comunicação que está dificultando o relacionamento. Nesse caso aqui da ausência, entendeu? Não é a ausência, é a falta de comunicação. Tá bom? Gente, obrigada por tudo. Até segunda-feira que vem. Boa tarde. Tchau, professora.